Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer estar aqui e que prazer, uma alegria. Você sabe que o nosso objetivo é encher você de esperança. Eu espero te encontrar muito bem com os seus e deixar melhor nós, né? Eu e meus convidados, que eu acredito que vão edificar você com a história deles, uma história muito bonita. O Senhor é a nossa fonte de vida. A Bíblia diz assim: pois em ti está a fonte da vida. Tem uma outra escritura que diz: o Senhor, nele eu encontro todas as fontes. Sim, fonte de salvação, de libertação, de cura, de restauração. Ele preenche. Você se encontra, você se acha. Eu ouço isso muito. Eu vivia perdido, vivia perdida. Mas quando eu me abri para o Senhor, a minha vida tomou outro rumo. E toma mesmo. Toma mesmo. Aqui em Jeremias 29:11, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declare Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança. É isso aí, esperança. Sempre esperar pelo melhor. E um futuro melhor. E aí diz assim, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Como o salmista disse, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Como está em Provérbios, nós podemos sorrir para o futuro. Sim, aquele que anda com Deus está sempre esperando dias melhores. O melhor está por vir. Você pode ter certeza disso. Quando nós nos abrimos para o Senhor, nós vivemos aquilo que nós nunca nem sequer imaginamos. Sejam muito bem-vindos, Grazi, Juliano. É um prazer ter vocês aqui. Prazer todo nosso. E vamos edificar esse povo. Amém. Deixar esse povo cheio de esperança. Amém. Amém. Ô, Grazi, você foi criada num lar de muitas contendas, brigas. Você disse que não tem memória de um momento de harmonia. Sempre muitas brigas. Sim. Agressões verbais, físicas. Sim. E o problema é que a sua mãe, sendo insegura, tinha muito ciúme do seu pai. Sim. E isso a tornava agressiva. Não só com ele, mas com vocês também. Sim. Era um lar disfuncional. Totalmente.
E você, com seus irmãos, sendo criados ali nesse ambiente de total insegurança. Isso foi causando marcas. Você disse que, observando tudo aquilo, você começou a fazer promessas para você. Eu não vou ser assim. Sim. Apesar de meus pais serem homens, um homem e uma mulher muito boa, trabalhadores, mas, como a senhora disse, eu relatei à senhora, era um lar que havia muitas brigas por conta de ciúme da parte da minha mãe para com meu pai, e isso fazia ela ser uma pessoa desequilibrada, infeliz com ela mesma, perdida com ela mesma. E isso, claro, passava para mim, para o meu irmão mais velho. Então aquele lar não tinha paz. Muitas vezes, às vezes um almoço de família, algo que era para ter paz realmente naquele momento, não tinha. Começava uma conversa, algo terminava aconteceu, em briga. E acabava em briga. Acabava em briga, duas crianças vendo aquilo. E então, como a senhora disse, eu fui fazendo promessas para mim mesma. Não vou ser dessa maneira. Quando eu crescer, eu tiver a minha família, tiver o meu esposo, eu não vou ser uma pessoa ciumenta, insegura. Eu não vou sair do meu controle, porque vai acabar dando nisso. Aí, toda vez que eles começam a conversar de algo até que normal, acaba saindo uma briga. E para duas crianças, aquilo é muito complicado de se ver, porque você olha muitas vezes... insegurança. Você não entende. No começo eu não entendia, né? Ô, Grazi, você falou que vocês moravam aqui em São Paulo. Sim. E sua mãe começou a ter esses distúrbios mesmo. Sim. E procuraram um psiquiatra e ele disse que era melhor mudar de São Paulo. Sim. Né? Um lugar mais calmo. Ir para um lugar mais calmo, Sim. que aqui era muito estressante, porque Sim. senão ele ia acabar sendo internada. Sim, sim. Porque já estava à beira da loucura. Exatamente. Aí vocês foram para o interior. Seu Sim. pai mudou para o interior. Sim. Não melhorou nada. Não houve uma melhora. Não era a cidade, né? Como nós sabemos que o problema não é o lugar. O problema é o que havia dentro, é o que havia realmente para destruir aquela família, né? Você disse também que era muita miséria. Sim. Apesar deles trabalharem, seu pai trabalhar muito, mas tinha muita miséria. Sim, nós tínhamos muitas privações, né? Privações de várias coisas. Privações de roupa, privações muitas vezes de comida. Havia o básico, mas muitas vezes até o básico se faltava. Você disse que às vezes o que tinha era mandioca que plantava. Isso, exatamente. Meu pai plantava mandioca, tinha uma horta e ali era o que a gente muitas vezes se alimentava daquilo porque era uma plantação. E não era falta de trabalhar, eles trabalhavam, mas o dinheiro não dava. Não dava para nada, não dava para suprir aquela família, né? Era oscilação. Uma vez você tinha algo, tinha aquele almoço, um dia de 30 dias. No outro, os outros 29 dias você não tinha muita coisa para se alimentar. Você disse que você era bem magrinha. Magra, exatamente. E por conta de muitas privações. De privações, né? Você comia o básico, então era até realmente magra por conta disso. Ô, Grazi, você disse também que a sua mãe tinha um problema com gastos. Sim, sim. Então, apesar de não ter muito, ainda tinha esse problema em fazia dívidas. Sim, nós não éramos pessoas ricas, era pro básico, se ganhava pouco, mas nas piorava mãos... por conta das dívidas. Com certeza. A má administração. Exatamente. O dinheiro não dava para nada, né? Não dava para o básico, para uma família se manter, não dava para se comprar um tênis, não dava para se comprar uma calça. Você disse que você nunca teve um tênis para ir para a escola. Não. Nós não tivemos um tênis para ir para a escola. Era sempre um calçado inferior para ir, porque realmente o dinheiro não dava. Eles só me deram aquilo que eles tiveram, né? Eles só tinham aquilo para me dar, então era apenas aquilo. Foi difícil. Sim, com certeza. Foi uma infância difícil. Às vezes as pessoas falam assim, se eu tenho vontade de voltar a ser criança. Não, a minha infância, ela
foi uma infância difícil no termos de privações, de brigas, porque todo mundo, quando se fala de infância, é aquela infância gostosa, que você viaja. Disse que nessas agressões vocês acabaram apanhando bastante. Sim, sim. Meu irmão, né, como sendo mais velho, muitas vezes entrava para separar, eu entrava com aquela ânsia de, não, meu pai não faz isso com a minha mãe, não levanta a mão para ela. Muitas vezes quem apanhávamos éramos nós, né? Começava algo e muitas vezes tentando separar, né? Eu lembro de coisas que abre a porta correndo, porque um saía correndo atrás do outro, abre o portão. Você disse que até faca. Sim, sim. Brigas feias. Brigas feias, né? Era pego facas mesmo. Eu lembro que a minha mãe tinha um facão embaixo da cama, né? Que muitas vezes ela falava isso, né? Eu vou matar. Eu sei que ali havia, né, uma perturbação sobre a vida dela, mas ela falava isso pro meu pai: eu vou te matar. E eu sei que algo pior não aconteceu, porque Deus sempre esteve cuidando de nós. Mas era assim, era dia, passava um dia, era o outro, e um dia de ligeira paz e o outro voltava às mesmas coisas. Eu lembro de horas de brigas, sabe? Aquela horas brigando, não, era horas brigando pelo mesmo motivo, ou era financeiro, ou era porque algo aconteceu. Olha, eu vi você olhando isso, ciúmes, olhando para aquela mulher. Então era desse jeito, ambas as partes, né? A minha mãe como o meu pai, respondendo muitas vezes o que ela falava. Você disse que vocês iam em benzedores, e toda a família, por parte da sua mãe, teve envolvimento com o ocultismo. Sim. E essa busca, né, ela era católica, mas também se envolvia com magia, com coisas. E você falou que isso só piorava. Sim, ela acreditava que aquilo ia fazer bem. Melhorar. Exatamente, contanto que muitas vezes até eu e meu irmão, ela levou, sabe, para abençoar, né, para abençoar as crianças. Só que nós também muitas vezes saímos pior, muitas vezes não, todas as vezes. E ela principalmente, porque a gente sempre via, quando voltava, era em específico... Ela estava piorando. Ela estava pior, em específico uma tia que fazia isso, fazia aqueles tipos de trabalho, fazia rituais. Isso. Ela voltava pior, às vezes mandava dar banho de arruda, em nós mesmos, eu lembro disso, tem lembrança assim, só que nada melhorava, tudo piorava, né? Havia uma piorando. Fé, mas uma fé errada, negativa, né? Você fez promessas... Você é diferente, eu quero uma família e o meu lar vai ser um lar de paz. Sim. Isso você idealizou, planejou, e o que do que depender de mim vai ser um pedaço do céu. Sim, o que depender de mim vai ser tudo diferente. Porque eu não vou ser dessa forma, eu não vou pensar desse jeito, porque eu via que aquilo fazia ela sofrer, chorar, ter problemas na saúde devido a isso também. E eu falava, não vou ser assim. Eu vou ser uma pessoa controlada. Quando eu tiver um esposo, eu não vou ter ciúmes dele, porque não preciso disso. Eu não preciso ter esse tipo de brigas dentro da minha casa. Então eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Só que é assim, né? Na força do braço, você pode prometer, jurar, idealizar, mas se você não tiver uma força maior com você, não vai funcionar. Sim. Você, menina, cheia de sonhos, encontra o Juliano e com 18 anos casam. Sim. No namoro você percebeu alguns sinais, mas não, casa não vai ser nada disso, de que ele era possessivo. Sim, no namoro eu já percebi algumas coisas, mas não deixa passar. Quando casar, isso não vai ter mais. A insegurança do namoro vai melhorar. E isso eu tenho certeza. Era isso que eu tinha dentro de mim. Só que não foi assim. Bom, você sai de um lar que você viu brigas por horas, sim, uma vida inteira, privações, vou construir minha vida. Casa com o Juliano, você já começa a perceber a repetição da história. Sim.
Porque apesar de você estar fazendo a sua parte, você não tinha controle sobre a outra parte. Exatamente. E aí você começou a viver a história da sua casa, da sua família. Sim. Aí aconteceu que exatamente o que eu vivia na minha casa, vendo a minha mãe, eu comecei a ver ele sendo extremamente possessivo, ciumento ao meu respeito. E nós passávamos horas e madrugadas brigando da mesma forma ou até pior do que os meus pais. Pelo mesmo motivo. O Juliano, mais uma vez, está com ciúme de algo, de alguma coisa. Eu até lembro uma oportunidade que nós brigamos uma madrugada inteira. Eu peguei a minha moto, saí na rua e ele estava do lado de fora. Ele me empurrou da moto para que eu não fosse embora. Descia uma viatura e a viatura achou que era ele um bandido, abordou ele porque nós passávamos brigando e a viatura veio, foi um constrangimento no prédio onde a gente morava. Por quê? Porque nós brigávamos, eu ia embora e ele tentou me puxar porque não queria que eu fosse e aquilo foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Você disse que agressões verbais e até agressão física Sim. por conta de ciúme. Sim. Ele chegou a te trancar em casa. Me trancou em casa. Já vou para você, Juliana. Rasgou as minhas roupas, né? Rasgava as roupas que vinha, não, isso aqui não vai usar, então rasgava. Já chegou a me trancar dentro de casa. Então saía, é a mesma coisa. Saía para um passeio normal, já voltava brigando devido aos ciúmes. Eu acredito que você olhava aquilo e pensava, não é possível. Exatamente, eu falava, não é possível. Eu falei, eu fiz promessas, porque isso eu fiz pra Deus, mas eu não vou ser assim. Mas aí quando eu me vejo, me casei com alguém de ciúme pior do que a minha mãe. E você disse também que a miséria. Sim. Você casou, tinha um fogão à geladeira, um colchão velho, Sim. que você dormia no chão. Sim, exatamente. Então, miséria, ciúme, brigas, agressões. Você só mudou de endereço. Só mudei de casa, exatamente. Só mudei de casa e me vi pior, porque aquela era a vida dos meus pais, agora eu vivendo. Era né? a sua vida Era a minha vida agora, né? Antes eu assistia aquilo com muito pesar, com muito sofrimento, mas agora eu estava passando por aquilo. Aí vocês começaram até a ir em igrejas. Sim. Mas a coisa não estava andando. Não mudava, né? Não havia uma mudança. Um padrão do pensamento, de pensamento não mudava, as atitudes não mudavam, então nada mudava, né? Nada mudava. A palavra não entrava, né? Quando se ouvia a palavra, então não entrava, não havia mudanças. Até que vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida. Sim, até que nós chegamos no Ministério Aí Mudança foi de a Vida. virada. Sim, mudou, né? A nossa vida foi transformada, nosso destino foi curado, claro, sem dúvida disso. Foi um processo, né, de libertação de ambos, né? Mas ele foi mudando, ele foi querendo mudar. Ele vai falar isso melhor, mas ele foi querendo mudar, ser transformado, ser uma pessoa melhor, uma pessoa de autocontrole, de domínio próprio, de enxergar coisas aonde não havia, na verdade, né? E você disse que a partir dali, e ele vai contar melhor, mas ele queria mudar, ele não tinha controle, ele começou a lutar, você foi vendo seu marido mudar. Chegaram, ele ganhava R$300 de um estágio. Sim. Logo, ungindo o lugar que ele queria trabalhar até nos 52 dias. Sim. Ele conseguiu aquele emprego e aí a vida, casa mobiliada, carro, moto, acabou a miséria. Sim. E uma coisa que você disse, que parecia que era para muita gente é normal ir para a praia e tal. Você mais velha, agora tinha dinheiro para viajar.
quando você chegou e foi pra praia, olhou a praia, você... Não, fiquei maravilhada. Porque aquilo era um sonho inatingível, né? Sim, nunca fizemos uma viagem em família, né? Na minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, nunca fizemos. Então, quando eu me vi sendo totalmente transformada, a vida financeira transformada, nós indo pra praia, não foi uma, foram várias vezes, a situação mudando, eu arrumei um trabalho excelente, ele sendo promovido, as coisas avançando, uma casa, né, uma estética, porque eu sempre fui muito de olhar algo e falar, ai que lindo, olha que bonito, né, aqui conversando agora eu me lembro. Tava dormindo num colchão no chão. Pra quem em casa, quando você casa, você quer a sua casa bonitinha, arrumadinha, né? E eu fui vendo aquela casa, fui colocando persianas, fui uma coisa simples. Eu lembro criança, agora conversando com a senhora, eu queria ter xícaras na minha casa, na casa da minha mãe. Então, quando eu vi um jogo de xícaras na minha casa, era um sonho que pode parecer pra alguém bobo, mas aquilo eu falei, olha que lindo, olha que maravilhoso. Eu fui pra praia. Coisas mínimas, né? Que parecem... tão distantes. Exatamente, mas... Estão, né? Era realização de sonhos. Isso, eu fui realizando sonhos. A paz não tem preço, com certeza. A paz que nós fomos adquirindo no casamento, você chegar em casa e não ter discussões, brigas, ter conversa. Olha, você viu na igreja, isso não tem dinheiro que pague. Mas também nós fomos desfrutando daquilo que o dinheiro pode pagar, né? Então, aquilo foi muito maravilhoso. Tem sido cada dia, cada ano, né? Nesse longo desses 15 anos. Mas no começo você vai vendo, olha como Deus tem transformado através da palavra, né? Muitas vezes as pessoas que estão aí assistindo, é um processo de libertação. Foi, claro que foi mais dele, eu vou usar esse termo, porque ele tinha isso, mas eu também fui sendo liberta de muitas coisas. Eu fui avançando em muitas coisas, né? Porque num casamento que existe brigas, claro, a grande parte, eu posso dizer, era porque havia um ciúmes, mas eu também fui ali cooperando, ajudando, e nós fomos sendo transformados, né? E a vida toda, né? Sim, sim. Você disse que vocês não tinham, assim, um desejo de serem pais. Aí vocês têm estado e foram orando e tal... Até que você pediram a bênção para engravidar, decidiram. E aí você está passando mal, achando que era um problema, vai ver, já estava com lindo Davi no ventre. Exatamente. E, de repente, você ouve algo do médico que você estava com excesso de líquido. Exatamente. E que isso podia significar uma deformidade no bebê. Sim, exatamente. Ele prescreveu uma medicação, você que já trabalhou em farmácia, lidou com isso, você aplicou em muita gente, você sabia o que significava. Sim. E ali você tomou uma decisão. Não, eu não vou tomar e... eu prego uma coisa e eu vou viver isso, eu vou crer nisso. Exatamente. E ele olhou para você e falou para você, minha filha, líquido não diminui, não. Isso não vai acontecer. Sim. E você disse, não, eu vou crer. E uma coisa inexplicável aconteceu, né? Sim, exatamente. Um milagre, um negócio sem explicação. Que não tem, o médico não consegue Porque explicar. Ele disse, se não acontecer isso, vai romper antes da hora. Sim. Você estava de 6 meses, seu bebê vai vir com 6 meses, não está pronto para nascer, você vai ter um problema maior. Sim. E você ali arriscou na fé. Na fé, exatamente. Eu nunca pedi para ter um filho, mas a senhora como mãe sabe disso, aquilo muitas vezes ali, né, tá no coração. Então nunca pedi para Deus, mas Deus, sabendo que é uma realização para um casal, nos deu o Davi. E naquele momento, já grávida, o médico vem com isso, né? E eu vi naquele momento que era algo totalmente... E vocês fizeram muitos exames e tava lá. Muitos meses, bispa, aquele líquido ali, ele não abaixou. Como ele falou, não abaixou, tá do mesmo jeito. E isso vai pesar e a sua bolsa vai romper. E uma criança que muitas vezes nasce 6 meses, ela morre.
Então, você tá arriscando a vida do teu filho, né? Mas como eu disse para a senhora, arriscar na fé, ninguém perde por arriscar na fé. Porque o meu filho nasceu de 38 semanas, que dá 9 meses completo, saudável, um menino abençoado. Mas conta para nós, você não tomou remédio, não tomou as injeções de corticoide. Sim. E ele disse isso, não, ainda olhou para você e falou, minha filha, isso não vai acontecer. Sim. De repente você vai no banheiro. Sim. E saiu muito líquido. Saiu líquido. E aí você pensou, pronto. Aquilo que ele falou aconteceu. Aconteceu. Sim. Mas você se agarrou à fé. Sim. Correu, foi fazer o exame. Saiu exatamente, não rompeu nada, Não. Nada. Só saiu o que tinha que sair. O que tinha que sair. Sem medicamento, sem nada. Sem o nada. médico ficou em choque. Fez ultrassom e falou assim, mas o seu líquido está no ponto certo, no tanto certo. Eu lembro ainda que era 24.0. Ele tá como ele deveria estar. Como? Milagre, porque o próprio Deus fez aquilo. E ele ficou depois, isso foi com 6 a 7 meses, depois até o fim da gravidez, o líquido ficou certo, que não tinha. Isso não tem como acontecer. Aconteceu nas nossas vidas. Você disse que o médico olhou para você depois, ainda quando você teve o bebê, e falou assim, que coisa, sua gestação começou a ir para um lado e terminou tão bem. Ele usou exatamente isso, olhando para mim e para o pastor. Nossa, a sua gestação, ela estava indo para uma direção, e agora nós chegamos aqui e olha, tá tudo tão bem. E aí a gente vê aquilo que a gente prega, né? Deus reverte maldição em bênção nas nossas vidas. E edificou a vida do médico com também, certeza. Né? Porque ele disse, minha filha, isso não vai acontecer. Com certeza. E por milagre aconteceu. Sim. Você foi até o fim, teve uma gestação muito abençoada, muito. Deu à luz a um bebê perfeito. Sem nenhuma deformidade. Não. Tudo fluiu em bênção. Com certeza. E olha que coisa, né? Às vezes um negócio que vem e se você não luta de forma espiritual, aquilo realmente toma um rumo terrível. E eu sabia disso. Se eu não lutasse, se eu aceitasse, porque é só injeções de corticoide, não tem problema. Eu sabia, se eu aceitasse, eu estaria aceitando realmente problemas. Eu tive isso, porque quando eu respondi pra ele, foi uma revolta. Não, eu não vou tomar, doutor. Eu não vou tomar isso. Eu sabia que eu estava sendo realmente ali pelo Espírito Santo de Deus. Se você aceitar isso, pode ser pra alguém, não haja nada de errado, mas pra mim havia, então eu não vou tomar. Eu sabia que era o próprio Deus falando ali comigo e eu rejeitei aquilo. E pra graça do nosso Deus, Davi é a criança mais abençoada do mundo. Maravilhoso. Ô, Juliano, vamos lá. Você disse que seu pai ser muito trabalhador, mas era mais ausente e você sentiu muita falta dele. Sim, bispa. Hoje nós lembramos, né, de poucos momentos, né, que eu tive assim de alegria com o meu pai, de felicidade, poder sair, um passeio. E aquilo, bispa, criou algo em mim. Eu tinha esse desejo, essa carência. E isso me fez sempre sonhar em ter um casamento, em ter uma casa, em ter uma esposa que pudesse estar ali comigo todos os dias, que nós pudéssemos sair juntos, passear juntos, porque ali na minha infância eu senti essa falta do meu pai. Meu pai, por mais que ele sempre foi muito trabalhador, mas ele tinha um problema com a bebida, tinha um problema com os jogos, e a vida dele às vezes era trabalho e estar no bar, bebendo, jogando, e ali tinha essa ausência comigo ali, até com o meu irmão que era mais velho, ele tinha uma proximidade maior, teve momentos ali um pouco mais com o meu irmão, mas comigo são raros aqueles momentos que eu lembro que ele me levou para sair, para passear, para algo nesse sentido. Então aquilo me criou esse desejo, né, de ter uma família, de ter uma esposa, que eu pudesse compartilhar momentos bons e assim por diante. Mas nós vemos, né, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E foi exatamente isso, bispo. Bispa, eu tinha certeza que a Grazi, ela era a esposa que eu sempre sonhei em ter.
E nós casamos, bispa. Mas havia uma possessão, um domínio tão maligno na minha vida, que ela, jovem, bonita, e eu ali possessivo de ciúmes. Tinha um ciúmes realmente doentio, que com o tempo, depois eu entendi, quando eu cheguei na igreja, que aquilo era realmente um domínio maligno sobre a minha vida, que estava ali para destruir com o meu casamento, destruir com sonhos, destruir com projetos. Um sonho que você teve, sim, de menino, sim, de construir uma sonho família. De ter uma família. Estava realmente destruindo, bispo. E eu não encontrava força. Por mais como eu falei com a senhora, que já tinha ido em igrejas evangélicas, mas naquele momento nada daquilo adiantava, porque eu não tinha aprendido a combater, a lutar contra aquele mal. Em momento algum, em todos os lugares que eu passei, eu aprendi que aquilo realmente era um domínio, que era um mal que estava agindo na minha vida, que estava ali para destruir com os meus sonhos. E quando nós chegamos ao Ministério Mudança de Vida, nós já estávamos a um passo de uma separação. Estávamos ali, se eu não me engano, cerca de 4 ou 5 meses que tínhamos nos casado, só que as brigas eram constantes. Como ela mesma falou, às vezes até chegando à agressão, passando a madrugada toda, caso até de polícia, envolveu ali a polícia em uma daquelas situações, e depois de tudo eu chorava, não entendia, mas... Você chorava, prometia que ia mudar, sim, mas enchia ela de esperança. Sim. Até essa parte passou, porque ela disse que chegou um momento que ela já não estava acreditando mais. Sim. Porque ela começou já a dizer, não, você não mudou, você volta a fazer. Porque era algo constante, né, bispo? Era todos os dias. Era todos os dias aquilo, era algo tão desgastante que nós passávamos ali a madrugada toda brigando. Era aquelas brigas e às vezes dormia... Porque você imaginava coisas. Sim. Era uma perturbação mental, e você ficava lá, imaginando, e aquela insegurança. Aquela insegurança, o medo, que hoje nós sabemos que você tinha o medo de medo perder. É um espírito. Sim, sim. Tinha medo de perder ela, tinha medo dela me deixar. E aquilo, eu queria ter o controle total dela. Eu queria controlar ela no ponto, até às vezes de segui-la, de deixar ela aí na frente e ir seguindo ela para ver onde que ela ia, se realmente ela ia trabalhar, se realmente ela estava no trabalho dela, onde ela estava indo. Então você não tinha paz e não deixava ela ter paz. Não, bispa. Não havia paz. Porque você imagina um homem, você não tinha paz nenhuma, porque seguir sua mulher. Sim. E quer dizer, ao invés de você estar ali pensando, não, vou trabalhar, vamos construir nossa vida, tirar ela, comprar uma cama para minha mulher, você está seguindo a sua mulher. Bispa. Era uma possessão. Era uma possessão. Que quando chegamos ao Ministério Mudança de Vida, ali eu entendi, bispa. Ali eu aprendi a lutar contra aquilo. Deus nos levou até o Ministério Mudança de Vida, porque era questões de dias, de semanas, para que... Mais um pouco não tinha. E quando chegamos ao Ministério Mudança de Vida, eu busquei ajuda. Eu sempre falo isso, bispa, eu busquei ajuda, eu busquei orientação, e me ensinaram a lutar. Me ensinaram que eu tinha que tratar a minha esposa como algo frágil, que eu tinha que orar sobre aquilo que estava na minha vida, repreendendo aquilo, expulsando aquilo. Eu aprendi, bispa. Você tinha que cuidar da sua mulher e não oprimir a sua esposa. E orar repreendendo aquilo em mim, aquela possessão. Repreender. Então eu passei a repreender aquilo na minha vida, aquele domínio. Eu aprendi a jejuar contra aquilo. Então foram ali semanas que eu jejuava, eu orava e fazendo os propósitos ali na igreja já, propósitos individuais mesmo, para me libertar de tudo aquilo. E a partir desse momento, bispo, a vida foi mudando, porque houve essa libertação. Houve essa libertação, nós colocamos o nosso foco na igreja, no Ministério Mudança de Vida,
começamos a nos envolver com a obra de Deus, eu sempre falo isso, bispa, que foi... Muito importante. Foi, bispa, foi a melhor coisa na minha vida. Foi quando eu dei o passo lá atrás já de ser um obreiro. Aquilo ali foi transformador na minha vida. Aquilo ali eu creio que se hoje eu estou casado, é por esse motivo. Você se envolveu com as coisas de Deus, né? Sim, porque a vida agora era isso, né, bispo? Era o trabalho, era a igreja. E muitas vezes as pessoas até criticam, né? E criticam as pessoas, mas a sua vida é trabalho e igreja, que assim seja. Mas que você tenha uma vida de paz, que você tenha um casamento abençoado, que você tenha uma família abençoada. A verdade é que você vai sendo suprido de uma tal maneira que você está realizado. Exatamente, bispa. Você está bem, você tem paz, você tem tudo que precisa. Exatamente, bispa. Né? E dali em diante a vida foi sendo mudada. Nós fomos aprendendo a usar a fé. Você foi liberto dessa perturbação, dessa possessão. Sim, senhora bispa. Que era uma possessão maligna, sim, né? Para destruir mesmo com tudo. Para destruir com sonhos e projetos. Projetos que hoje nós vemos que Deus tinha conosco, bispa. Porque a forma que Deus nos trouxe para o ministério Mudança de Vida, nós vemos hoje, nós conseguimos entender todo o propósito de Deus, o quanto hoje nós podemos ajudar pessoas. O quanto que nós juntos, nós podemos ajudar, levar a palavra, levar mudança, levar transformação, vendo pessoas realizando sonhos e tudo aquilo, bispo, estava fadado a fracassar. Verdade. O diabo, ele estava conseguindo acabar com aquilo. E hoje nós vemos quantas pessoas que nós temos ajudado por intermédio da palavra. Sim, bispo. E que por intermédio da vida de vocês têm sido transformadas. Transformadas, bispa. Eu uso sempre essa palavra e essa palavra entrou no meu espírito. Vidas sendo transformadas. E aquilo que eu falo e a Grazi falou antes da gente começar a gravar, né? As lutas que os pais não vencem, você vai ter que lutar e vencer. Sim. Então, aquele ciúme, aquelas contendas, vocês agora venceram. Sim, bispa. Para que todas vencidas. Na geração do Davi, sim, isso não ocorra. Bispa, foram todas vencidas e eu aprendi dentro do Ministério Mudança de Vida. E aquilo que lá atrás, quando criança, meu pai não me deu, que eu não me lembro de um dia do meu pai me abraçar e falar que me amava, me dar um beijo. E eu me lembro, isso marca eu. 1 ano antes do meu pai falecer, eu aprendi a fazer isso com ele. Então eu ia todos os sábados de manhã. Quer dizer, você não esperou mais ele, não, né? Bispa, agora você eu foi. Ia, eu abraçava ele, eu beijava, eu falava que eu amava. Então aquilo ali foi mudado, foi quebrado barreiras que existia. Mas eu não julgo ele, porque ele me deu aquilo que ele tinha. Ele perdeu o pai com 3 meses. Com 3 meses de idade, ele perdeu o seu pai, não teve aquela presença também. Soube, né? Não soube, bispo. Ele deu o que ele tinha. E você aprendeu com Deus. Eu aprendi, bispo. E acabou sendo um filho amoroso. Quer dizer, meu pai não veio, mas eu vou nele. E aí, hoje você pode ser um pai presente, companheiro do Davi, sim, né? Bispa, sim. Como eu disse para a senhora, é algo realmente extraordinário. Foi algo que nós não pedíamos a Deus, um filho. Mas Deus, ele conhece os nossos corações melhor do que nós. E quando o nosso filho nasceu, Bispa, foi uma realização de um sonho, Bispa. Foi algo realmente... não tem palavras para explicar a alegria. A alegria, Bispa, de nós termos o filho Davi, que realmente ele já foi gerado ali, já desde o ventre, já consagrado no altar, para uma grande obra futuramente, com toda certeza. Ô, Juliano, e como eu estava falando com a Grazi, o que não andava, né? Você chegou com todos esses problemas. Sim. E essa vida travada em todos os aspectos, ganhando R$300 no estágio. Quer dizer, não dava para nada mesmo, né? Não, estagiário com uma moto velha. Ainda tem um dos pastores que lembra de quando nós chegamos com a moto bem velha na porta da igreja ainda. Ele sempre quando nós nos encontramos, ele fala, né, como nós chegamos na igreja, ele nos recepcionou
Sou muito grata a ele até hoje por tudo que ele fez comigo lá atrás. E era essa a vida, bispa. Era realmente uma vida de destruição, de fracasso, não tinha sonhos, não tinha projetos. E aprendemos. A partir do momento que mudou aqui dentro, mudou o espírito, os resultados foram mudando e dia após dia. Você disse que nos 52 dias, você ia na porta da empresa à meia-noite. Determinação é tudo, né? Todos os dias, bispa. Todo dia, meia-noite, um dia à porta daquela empresa, dizendo, eu vou trabalhar aqui. Estava frio, era uma época, como a época dos 52 dias, sempre tem aqueles dias, aquelas semanas frias, e eu saía de casa, às vezes chovendo, e de moto, ia lá, ungia a porta daquela empresa, declarava, determinava aquilo 52 dias. E aquela porta de emprego foi minha. Eu comecei a trabalhar porque era um sonho, porque eu sabia que dali Deus tinha algo maior para mim. Daquela empresa, depois Deus preparou algo muito maior e fomos prosperando. Fomos avançando, crescendo. Você foi prosperando, a Grazi arrumou um emprego bom. Sim, muito bom. Como ela queria. E aí vocês foram vivendo esses sonhos todos, bispa, aí que eram impossíveis, que principalmente ela tinha, né? E Deus nos proporcionou tudo isso. Maravilhoso. Vocês começaram a ser tocados e a ter um desejo de entrar de vez na obra. Sim. E viver por reino. Sim, bispa. E aí tomaram a decisão, vieram e hoje têm vivido para honrar a Deus e apoiar pessoas. Sim, bispa. É como até mesmo eu disse para a senhora. Por mais que Deus nos proporcionou coisas boas lá fora, prosperamos, avançamos, realizamos sonhos de viagens, de comprar o carro que nós desejávamos, mas nada disso se compara com aquilo que hoje nós temos vivido, bispa. Porque por mais que nós estávamos construindo algo lá fora, o que hoje nós estamos construindo é muito maior, bispa. É muito maior. O legado que nós estamos deixando de estar ajudando pessoas, ajudando a transformar. Realmente, eu uso sempre esse termo, é transformar vidas, fazer pessoas realizarem sonhos, usando a sua fé, manifestando a sua fé. Então, são mães que tiveram seus filhos, que não poderiam engravidar, que engravidaram, sonhos grandes, pessoas que prosperaram, e isso... Vocês estavam me contando de pessoas que chegaram assim, sem... Como vocês chegaram. Sim, exatamente, bispa. E aí vocês foram apoiando e vendo essas pessoas... Sim. Crescerem e foram atingindo patamares altíssimos. Sim, bispa. Curando o destino de outras pessoas. Através da nossa vida, outros destinos foram curados. Maravilhoso, maravilhoso. E hoje, ajudando vidas, dentro do Ministério Mudança de Vida, vocês são realizados. Bispa, não tem nenhum outro lugar melhor no mundo do que esse lugar. Eu digo isso e eu sempre falo para as pessoas. Pode ter pessoas que sejam felizes como eu, mas mais felizes do que eu tenho certeza que não são, bispa. Maravilhoso. Porque hoje eu tenho uma vida realmente plena, completa, abençoada, um filho maravilhoso que Deus nos deu, uma esposa abençoada. Estamos dentro de um ministério realmente sério, que prega a palavra com muita seriedade, com muita responsabilidade. E, bispa, essa é a vida que realmente nós sonhamos, que desejamos ter e viver. Juliano, qual a mensagem que você deixa para alguém que está assim, à beira do abismo já? Bispa, é procurar. Eu busquei, bispa. Eu busquei me libertar. Eu vejo talvez que muitas pessoas estão aí passando por situações como eu vivi, só que não buscam ajuda, talvez o orgulho. O orgulho é o problema de muitas pessoas, de não buscarem ajuda, mas quando eu busquei ajuda, eu encontrei ajuda na igreja. Eu encontrei aquela porta aberta, eu encontrei ali alguém que... E hoje você pode contar essa história. Sim.
porque lá atrás você buscou a ajuda de Deus. Sim, bispa. Eu busquei ajuda e Deus... Senão você não teria essa história para contar. Com toda certeza não, bispa. Hoje nós fazemos trabalhos, né, com moradores em estado de rua e nós vemos que talvez o destino meu poderia ser como um daqueles, porque foram escolhas que eles tomaram na vida deles. Uhum. E se eu não tivesse tomado as escolhas certas para minha vida, buscado ajuda, talvez o meu destino seria totalmente diferente do que é hoje, completamente diferente. O Senhor curou seu destino? Totalmente, bispa. E hoje tem me ajudado a curar o destino de tantas outras pessoas. Grazi, qual a mensagem que você deixa para alguém que parece que tá definido, é minha sina, meu destino, viver esse tipo de vida, gente que está repetindo história e parece que está fadada a terminar assim? A mensagem que eu deixo, bispo, é que sai da inércia, né? Na força do braço não vai conseguir nada. Muitas vezes eu tentei na força do braço e eu não consegui. Nós sabemos que Jesus Cristo é mudança de vida, que cura o destino. Então, eu deixo essa mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo. Venha buscar, porque em Jesus nós encontramos tudo que nós precisamos. Porque eu encontrei dentro do Ministério Mudança de Vida, através das palavras da senhora, e eu sempre falo sobre isso. Eu sigo quem é mais forte do que eu. Nós estamos no ministério, como o pastor disse. Eu sempre falo isso para as pessoas da igreja. Eu amo a senhora é linda, mas eu estou aqui porque todas as vezes que eu precisei, Deus falou através da boca da senhora conosco, porque a senhora é uma pessoa forte. Então, primeira coisa, vem ao Ministério Mudança de Vida, vem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque é isso que nós vivemos. Nós temos uma vida de paz, nós ouvimos a direção e colocamos em prática, e nós temos uma vida abençoada. Temos guerras? Com certeza, muitas guerras, mas todas nós vencemos em Jesus Cristo. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Exatamente. O Senhor curou seu destino. Totalmente. O destino de uma geração, né? De gerações e gerações que vieram da mesma maneira. Mas quando chegou na minha vida... Fez a risca. Exatamente. Disse agora não. Não vai ser mais assim. Então, venha buscar. Como ele mesmo disse, ele quis, ele buscou. Ele buscou, eu busquei, nós... realmente buscamos a Deus. E se a pessoa buscar, o Senhor não vai despedir ela de mãos vazias de maneira alguma. De jeito nenhum. Não. Tá aí. Maravilhoso, maravilhoso. Eu me edifico, me alegro. Eu fico sempre encantada com a ação de Deus. Eu nunca me acostumei. Eu sou sempre surpreendida. Hoje, mesmo antes de eu estar aqui, eu cheguei até a chorar, eu me emocionei, ouvindo aquele monte de testemunhos que eu recebi. E são tantos lindos, mas um deles, a senhora, naquela rua de terra, já tinham ido na prefeitura e feito tantas coisas e lutado, e não havia meio deles asfaltarem. E aí ela lembrou da palavra que nós pregamos, profetiza. E ela subindo o morro, a rua, aquela terra, aquela coisa, e ela parou e falou: eu profetizo essa rua asfaltada. Chegou e falou para o marido: não vai fazer mais requerimento não, porque eles vão asfaltar. Deu uns dias, ela estava indo de novo, não sei se os 3, 4 dias, e ela falou: ô senhor, o senhor me impulsionou a profetizar, eu quero ver isso. Ela ouviu dentro dela: apenas creia. No outro dia, ela mandou até foto para mim.
Tava lá as máquinas. Mandou fotos mostrando as máquinas lá para asfaltar. Profetiza. A palavra muda quando você crê. Quando você se agarra à palavra. A palavra, ela sustenta todas as coisas. Ela muda. Com Deus você reescreve a sua história de vida. Seu destino é curado. Tudo tem jeito. Tem jeito para você. Olha o que Deus fez na vida desse casal e na vida de tantas pessoas. Porque eles creram, eles buscaram. Deus tem uma vida abundante para você. Vamos orar. Oh, meu Deus. Eu quero agradecer de todo o meu coração por essa transformação. Que história linda, que mudança. Eu fico tão grata, Senhor, tão edificada, maravilhada. Eu nunca me acostumei, porque é impossível. É impossível, o Senhor está sempre nos surpreendendo. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida do Juliano e da Grazi. Muito obrigada pela vida do Davi. Obrigada, Senhor, por essa mudança. E hoje eles vivem a vida deles para levar a mudança. Tem vivido para levar a mudança. E quantos que têm sido abençoados pela vida deles. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Visita lares, famílias. Toca profundamente. Transforma. Impacta. Faça a obra. Senhor, onde essa mensagem estiver chegando, que vidas estejam assim, sendo movidas, impactadas, encorajadas, que elas estejam sendo tomadas de esperança, estejam se levantando e dando passos de fé. Porque chegou o momento de viver uma virada. Eu abençoo lares e famílias. Peço que o Senhor derrame paz e que dê força para que essa pessoa se levante e venha te buscar, porque ela vai viver. Muito obrigada. Eu oro para que o Senhor se manifeste poderosamente na vida de todas as pessoas que têm estado conosco. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Obrigada, meu Pai. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Maravilhoso. Eu espero que nesse momento você esteja aí, cheio de esperança. Levanta. O Senhor te ama e está te buscando. Conta com a gente, porque a gente pode ajudar. Muito obrigada, Grazi. Muito obrigada, Juliano. Foi um prazer maravilhoso. E muito obrigada a você. Fica com Jesus. Amém.